sexto ano. Hoje eu vou fazer uma revisão com vocês sobre a leitura que vocês fizeram sobre divisibilidade. Bom, o número é divisível por 2 quando for par e terminar em 0, 2, 4, 6 e 8. Aí, dois exemplos que eu vou falar com vocês. O número 50. O número 50 ele termina com 0. E o número 254 ele termina com o número 4. E eles são números pares, ok? Agora vamos aprender quais são os números divisíveis por 3. Os números divisíveis por 3 quando a soma dos seus algarismos for divisível por 3. Um exemplo, o número 72. Se eu somar os seus algarismos 7 mais 2, vai dar 9. Logo, o número 9 é divisível por 3. Agora nós vamos ver quais são os números divisíveis por 4. Os números são divisíveis por 4 quando eles terminam com 0, 0 e os seus dois últimos algarismos for divisível por 4. Por exemplo, eu tenho o número 500, ele termina com 0, 0. E eu tenho também o número 1016. Observe que os dois últimos algarismos, eles tornam o número 16. Então, 16, como é divisível por 4, logo, o número 1016, ele também é divisível por 4. E quando o número é divisível por 5? O número é divisível por 5 quando eles terminam com 0 ou 5. Então, eu vou dar dois exemplos para vocês aí. O número 10 e o número 15. O número 10 termina com 0 e o número 15 termina com 5. Então, eles são divisíveis por 5. Os números divisíveis por 6 são aqueles que, se forem divisíveis por 2 e por 3, também são divisíveis por 6. Aí, dois exemplos, o número 24 e o número 810. Ambos são divisíveis pelo número 2 e o número 3. Logo, eles são divisíveis pelo número 6. Agora, quando o número for divisível por 7, como eu vou saber? Para saber se ele é divisível por 7, eu vou pegar o último algarismo e multiplicar por 2. O resultado dessa multiplicação, eu vou pegar os dois primeiros algarismos do número e subtrair com o resultado da multiplicação. Como assim? Vamos dar um exemplo aí. O número 553. Então, eu tenho os três algarismos, 5, 5 e o 3. Eu vou pegar o último algarismo, no caso o 3, e multiplicar sempre por 2. 3 vezes 2 dá 6. Pronto, eu guardo o exemplo aí da multiplicação 6. Agora eu vou pegar o 5, 5, os dois primeiros algarismos. Então, o 5, 5 eu vou subtrair com o número 6 daquela multiplicação que a gente fez. Então, 55 menos 6 vai dar 49. Então, o resultado dessa continha aí, 49, ele é divisível por 7. Então, eu vou saber se aquele número é divisível por 7 ou não, fazendo esses critériozinhos, e eu vou saber se é divisível ou não. Agora, como eu vou saber se o número é divisível por 8? Os números divisíveis por 8 é quando os três últimos algarismos terminam com 0, então fica no final 0, 0, 0. E os três últimos algarismos são divisíveis por 8. Então, por exemplo, o número 1000. O número 1000, ele tem os três últimos algarismos terminam com o 0. Outro número aí também para saber se ele é divisível, o número 4120. O número 4120, os três últimos algarismos, 120, ele é divisível por 8. Logo, ele é um número divisível por 8. Agora, como eu vou saber se ele é divisível por 9? Ele tem o mesmo critério de divisibilidade por 3. A soma dos seus algarismos são divisíveis por 9. Então, por exemplo, eu tenho o número 1080. O número 1080, se eu somar os seus algarismos, no final da soma, ele vai ser divisível por 9. Então, 1080 eu somo 1, o 0, o 8 e o 0. 1 mais 0 é 1. Mais 8, 9. Mais 0 vai continuar 9. Então, o resultado é 9. 9 não é divisível por 9, porque não vai dar 1. Então, 1080 é divisível por 9.
E para finalizarmos, quando que eu sei se o número é divisível por 10? O número é divisível por 10 quando o final dele, do número, o seu último algarismo, termina com 0. Então, por exemplo, o número 1000, o número 500 e assim por diante. Olá, turminha do 6º ano. Vamos começar a nossa correção de hoje utilizando os critérios de divisibilidade. Uau! Lembrando aí que a gente teve alguns minutinhos atrás essa revisão e vocês tiveram a leitura do livro também, ok? Então vamos utilizar o critério de divisibilidade. Na questão 1, ele pede para utilizar esses critérios para saber se ele é divisível por 2 ou não. Para ser divisível por 2, ele precisa ser par, então eu vou olhar no final do número, o último algarismo, para ver se ele finaliza o número com 0, com 2, com 4, com 6 ou com 8. Então, o número 1222, ele termina com 2, né? Então, ele é divisível, então é verdadeiro. O número 3.334, ele finaliza com 4, então é verdadeiro. Esse terceiro número aí, 5.673, ele termina com 3, então ele não é divisível por 2, né? Falso. 9.816, ele finaliza com 6, então ele é divisível, verdadeiro. 1.001, termina com 1, então não é divisível, é falso. O número 65, ele termina com 5, então não é divisível por 2, é falso. 123.456.789, ele termina com 9, então ele não é divisível por 2, então é falso. 900, ele termina com 0, então verdadeiro. 64.800 termina com 0, é verdadeiro. E 877, ele termina com 7, então ele não é divisível, é falso, ok? Agora vamos no número 2. Ele quer saber quais são divisíveis por 3. Então vamos utilizar o critério de divisibilidade. Então, os critérios do número 3 é o seguinte: eu somando todos os algarismos daquele número, vai, no final, a soma dele vai dar um número divisível por 3. O primeiro número é 5.673. Se eu somar todos, vai dar um número divisível, então ele é verdadeiro. 9.816 é verdadeiro. Eu vou adiantando, pessoal, vocês vão conferindo para ver se é verdadeiro ou falso, ok? 123.456.739 vai dar um número verdadeiro ou falso? Vai dar verdadeiro. Se eu somar, vai dar verdadeiro. 1.221, ele também é divisível. 1.881 também é divisível. 777 também é divisível. Aí, ó, 900. 900, se eu somar aqui, gente, 9 mais 0 mais 0, 9 mais 0 mais 0 vai dar 9, né? 9 mais 0 é 9, mais 0 permanece 9. Então, 9 é divisível por 3? É, então é verdadeiro. 5.423 é verdadeiro ou falso? É falso, pessoal. 78.916 também é falso. E 64.800 é verdadeiro, ok? Agora vamos para a questão 3. Na questão 3, ele me pergunta se ele é divisível, quais são os números que são divisíveis por 4. Para ser número divisível por 4, o critério é o seguinte: ele terminar com 00 ou se os dois últimos algarismos formarem um número divisível por 4. Então vamos lá. O número é 64.800. Observa que ele termina com 00. Então, se ele termina com 00, é verdadeiro. 9.816. Observa que ele termina com 16. Então, é verdadeiro, porque 16 é divisível por 4. 123.456.789. Ele é falso. 89 não é divisível por 4. 2.414. O 14 não é divisível por 4. 1.880. 80, ele é divisível por 4.
772, o 72 é divisível por 4. 1024, o 24 também é divisível por 4. 6.718, 18 não é divisível por 4, então coloco falso. 7.828, o 28 é divisível por 4. E 900, 900 termina com 00, então é divisível por 4. Na questão 4, ele pede para ver se é divisível por 5. Para ser divisível por 5, ele tem que terminar com 0 ou com o 5, certo? Então, 1065, ele é divisível por 5? Sim, porque termina com 5, né? Verdadeiro. 3.241, ele é divisível por 5? Não. Por quê? Ele termina com 1, né? 900 termina com 0, então é verdadeiro. Esse próximo termina com 1, então é falso. 64.800 é verdadeiro porque termina com 0. 7.645 é verdadeiro porque termina com 5. 456.789 termina com 9, então é falso. 8.395 termina com 5, então é verdadeiro. 39.670 termina com 0, então é verdadeiro. E 4.551 termina com 1, então é falso, ok? Questão 5. Ele quer saber se é divisível por 6. Para ele ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e por 6 ao mesmo tempo. Então, vamos olhar a primeira questão aqui. No primeiro número, 1881, ele já termina com 1. Então, ele não é divisível por 2, né? Porque para ser divisível por 2, tem que terminar com 0, com 2, com 4, com 8, com número par. Então, é falso. Aqui, esse daqui termina com o 16. 6 é divisível por 2, certo? E se eu somar 9, 8, 1 e 6, também vai ser divisível por... A soma vai ser divisível por 3, então é verdadeiro. Esse daqui termina com 1, então eu já sei que não é divisível por 2, então é falso. Esse aqui termina com 2, porém, ele somar todos os algarismos, ó, 1.222. Se eu somar aqui, ó, 1 mais 2... 3, mais 2, 5, mais 2, 7. 7 não é divisível por 3, né? Então, ele é falso aqui. 942 é verdadeiro. O 900 também é verdadeiro, é divisível pelo 2 e por 3. Então, ele é divisível por 6. 123.456.789, ele não é divisível por 2, então ele é falso. 2.866 também é falso. 64.800 é verdadeiro. E 46.612 é falso. Finalizo então aí a página 41 e vamos para a correção da página 42. Então, pessoal, dando continuidade aí na nossa correção, na página 42 ele pede para a gente continuar utilizando os critérios de divisibilidade. Agora ele pede para eu saber se o número é divisível por 9 ou não, tá? Para ele saber se é divisível por 9, quais são os critérios? Ele é o mesmo critério do divisibilidade por 3. A soma dos seus algarismos tem que dar um número divisível por 9. Então, a primeira questão, 5.673. Se eu somar, ele não vai dar um número divisível por 9, então é falso. A segunda questão, 9.816. A soma não vai dar um número divisível por 9, então é falso. 123.456.789 fica verdadeiro. 1.221 é falso. 1.881 é verdadeiro. 777 é falso. 900 é verdadeiro. 9 mais 0 vai dar 9. 9 dividido por 9 é 1, então é divisível. 5.423, a soma não vai dar, divisível por 9.
78.916 também é falso. E para finalizarmos a questão 6, 64.800 fica como verdadeiro. Na questão 7, ele pede para saber se é divisível por 10. Para ser divisível por 10, é só ver se termina com 0. Terminou com 0, então é verdadeiro, é divisível. Então, esse primeiro número, 1065, não termina com 0, então é falso. 5.610 termina com 0, então é verdadeiro. 900 termina com 0, verdadeiro. 8.800 termina com 0, é verdadeiro. 64.800 também é verdadeiro. 7.645 termina com 5, gente, então coloca um falso aí. Esse daqui termina com 9, então é falso. Esse termina com 5, é falso. Termina com 0, verdadeiro. E termina com 0, verdadeiro, ok? Finalizamos aí a página 42. Bora para 43. Corre, negada! Vamos dar continuidade à nossa correção. Então, vamos para a página 43. A página 43 tem duas questões. A questão 8, ele pede para eu considerar os números a seguir. 6.930, 72.048, 4.032, 680, 24.000 e 16.664. E pede para eu descobrir quais são divisíveis por 5, 6 e 8. Então, vamos da questão A. Para ele ser divisível por 5, ele tem que terminar com 0 ou com 5, certo? Então, vamos ao primeiro número aqui, vamos analisar. 6.930, ele termina com 0? Termina, né? Então, vou colocar aqui, 6.930, ok? Segundo número, 72.048, ele não termina nem com 0 nem com 5, então não é. Então, já anula aqui, ok? Anulei esse número. 4.032 também não termina nem com 0 nem com 5. 680 termina com 0, então ele é. 24.000 ele termina com 0, então ele é também 24.000. E o outro, 16.664, termina com 4, então não é, ok? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então, galerinha, vamos analisar a questão B. Na questão B, ele quer saber se é divisível por 6. Para ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e por 3, certo? Então, vamos analisar o primeiro número. O primeiro número é 6.930. Ele finaliza com 0, então ele é divisível por 2. Vamos ver se ele é divisível por 3. Para ser divisível por 3, eu preciso somar os seus algarismos para ver se a soma vai dar um número divisível por 3. Então, 6 mais 9 é 15. 15 mais 3, 18. 18 mais 0, permanece 18. 18 é um número divisível por 3, tá? Porque se eu pegar o 18 e dividir por 3, vai dar 6 e não vai sobrar nada. Então, o número 6.930, ele é divisível por 2 e por 3, logo é divisível também por 6. O número 72.048 também é divisível por 2 e por 3, então vou colocá-lo aqui. O número 4.032 também ambos são divisíveis por 2 e por 3, então ele é divisível por 6. E o número 680 não é divisível por 2, não é divisível por 3, é por 2, mas por 3 não é. E o número 24.000 é divisível por 2 e por 3, ok? Mas o número 16.664 não é divisível por 3, logo, não é divisível por 6. Pronto, agora a letra C, ele pede para eu saber se ele é divisível por 8. Vamos analisar. Para ele ser divisível por 8, ele tem que terminar com 000, 3 zeros no final. E os três últimos números, os três últimos algarismos, precisam ser divisíveis por 8. Então, analisando aqui, ó, 6.960. Os três últimos algarismos não é divisível por 8, então anulo, tá? O número 72.048. Os três últimos algarismos, o 0 e 48, que no caso dá 48, ele é divisível por 8, então vai ser do 72.048 é divisível por 8.
4.032. O número 4.032, o número 32, 032, ele é divisível por 8. Então, 4.032 é divisível. 680. 680 também é divisível por 8. 24.000, ele tem os 3 últimos algarismos de 0, então ele é divisível. E o número 16.664, ele também é divisível por 8. 664 também é divisível por 8. Então, finalizamos a questão 8. Na questão 9, ele pede para fazer a lista de todos os números naturais de 0 a 100 que são divisíveis por 2, 3, 4 e assim por diante. Então, vamos lá. Por 2. Os números de 0 a 100 divisíveis por 2 é só fazer o par, né? Quais são os números pares? Então, vamos lá. Vou só colocar aqui a linha mais fina. Vai ser... Opa! Deixa eu trocar aqui, senão não vai caber. Vai ser o 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20... 22, 24, observem que eu os coloco sempre de 2 em 2, tá vendo? Que são números pares, 30, 32, 34, 36 e assim por diante. Eu vou adiantando o vídeo, senão vai ficar muito longo, tá bom? Eu vou passar toda a lista para vocês agora, observem aí na próxima imagem, a lista toda dos números divisíveis por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, 9 e 10, tá bom? Senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, depois que vocês viram aí a lista, na segunda parte da questão 9, ele pede o seguinte: agora responda as questões. Opa, deixa eu apagar aqui. Quais são os números que são divisíveis por 2 e por 3 ao mesmo tempo? Então, quais são os números? Então, são aí, ó, o 0, o 6, o 12, o 18, o 24, o 30, o 36, o 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90 e 96. Como que eu sei? É só vocês compararem quais são os números que repetem no 2 e no 3 ao mesmo tempo. Ah, o que vocês observaram aí? Aí ele pergunta, esses números aparecem em outra lista? Eles aparecem sim, eles aparecem na lista dos números que são divisíveis por 6. Por que isso acontece? Isso ocorre porque um número será divisível por 6 se for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, tá bom? Então, corrijam de vocês, não deixem de colocar a explicação também não. Eu vou dar uma olhada na correção de vocês, ok? Na letra B, quais são os números que são divisíveis por 2 e por 5 ao mesmo tempo? Aí, gente, vocês observam o seguinte, para ele ser divisível por 5, tem que terminar com 0 e com 5. E para ser divisível por 2, ele tem que terminar com 0, 2, 4, 6 e 8. Então, para ele ser divisível por 2 e por 5 ao mesmo tempo, tem que terminar em 0, né? Então, os números aí na lista que terminam com 0 é o 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e o 100, né? E o 100. Aí ele pergunta, esses números aparecem em outra lista? Eles aparecem na lista dos números que são divisíveis por 10. E por que isso ocorre? Isso ocorre porque um número será divisível por 10 se for divisível por 2 e por 5 ao mesmo tempo, ok? Então, finalizando, todos eles são divisíveis aí, ó. No final tem o 0, então se o número termina com 0, então ele também está na lista do 10, beleza? Agora a letra C. Na letra C ele pergunta, os números que são divisíveis por 9 tem alguma relação com os números que são divisíveis por 3? Sim. Tá?
você coloca assim. Aí a explicação, quero com a explicação. Qual? Todos os números que são divisíveis por 9 também são divisíveis por 3, tá? Repetindo. Todos os números que são divisíveis por 9 também são divisíveis por 3. Letra D. Os números que são divisíveis por 4 tem alguma relação com os números que são divisíveis por 2? Sim, qual? Todos os números que são divisíveis por 4 também são divisíveis por 2. Todos os números que são divisíveis por 4 também são divisíveis por 2. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Galerinha, dando continuidade à nossa correção, vamos para a página 51. Na questão 51, ele pede para eu marcar os números primos de 1 a 200 utilizando o método de Erastótenes. O método de Erastótenes, na página 50, ele fala o seguinte: o que ele fez? Ele pegou o número 1, que não é o número primo, e pintou de amarelo. Tá? Ele chegou e pintou de amarelo aqui o número 1, ok? E os demais que são primos, ele pintou o número, por exemplo, pegar o número 2 aqui. O número 2 é primo, certo? Eu vou pintar de verde. Peguei o número 2 aqui e pintei de verde, tá? Aí eu vou olhar aqui o número de 1 até 200, quais são os múltiplos de 2? E pintar da mesma cor. Então, por exemplo, eu peguei o número 2, que ele é múltiplo, eu peguei os primeiros múltiplos e pintei os múltiplos daqueles primos, tá? Peguei os primeiros primos. Então, galerinha, vamos dar continuidade à nossa correção de hoje, na página 51. Na página 51, na questão 1, ele pede para eu utilizar o método de Erastótenes, marcando todos os números primos, tá? De 1 até 200. O que ele fez? Qual é o método de Erastótenes que fala na página 50? Ele fala que eu tenho que separar o número 1, tá? O número 1, ele não é número primo. Então, por isso que eu vou separar. Eu vou pintar de uma cor aqui diferente, pintar de amarelo, tá? Ele não é número primo. O que são números primos? Aqueles que você tem 2 divisores, que é o número 1 e ele próprio. Então, eu vou ver quais são os primeiros números primos aqui da minha lista. Os primeiros números primos da minha lista são o número 2, o número 5, o número 7, o número 11 e assim por diante. Aí eu vou pegar esses números um por um e vou pintar os múltiplos dele. Então, eu vou pegar primeiro o número 2. O número 2 eu vou pintar de azul, tá? Esse número 2 eu vou pintar de azul, só que o próprio número primo mesmo eu não vou pintar. Por exemplo, vou pintar só os múltiplos dele. Então, esse número 2 eu vou pintar os múltiplos do número 2 de azul. Então, eu vou separar aqui o 2 circulando. Vou pintar todos os múltiplos de 2 de azul. Então, vai ser o 4, o 6, o 8, o 10 e assim por diante, ok? Vou pintar e vocês vão ver como vai ficar. Agora, eu vou pintar, isso é um exemplo, vocês coloquem a cor que vocês quiserem, tá bom? Eu vou para o próximo múltiplo, esqueci de colocar o número 3 aqui, tá, gente? O número 3 também é primo. Então, o próximo número primo é o 3. Então, eu vou marcar aqui, ó, o número 3, ele é primo. Então, eu vou pintar todos os múltiplos de 3 de lilás. Então, quais são os múltiplos de 3? O múltiplo de 3 é o 6. Vou pintar novamente aqui. O próximo múltiplo de 3 é o 9. O 12. O próximo é o 15. O próximo é o 18 e assim por diante. Vou pintar todos de lilás. O próximo múltiplo que eu marquei aqui é o 5. O múltiplo de 5, então eu vou circular aqui, o próximo primo é o 5. E eu vou marcar aqui, pintar de rosa, todos os múltiplos de 5. Então, eu vou pegar o 5, o próximo é o 10, o próximo de 10 é o 15, o próximo é o 20, o próximo é o 25... O próximo é o 30, o próximo é 35, vou marcar até 200, marcar todos os múltiplos de 5. O próximo primo é o 7, então vou marcar aqui, ó, o 7, o primo é o 7.
Vou pintar de laranja todos os múltiplos de 7. Então, ó, eu deixo o 7, não pinto o 7, que ele é primo. Vou pintar todos os múltiplos de 7. O múltiplo de 7 é o 14, o próximo é o 21, o próximo é o 28, o próximo é o 35, que já está pintado, e assim por diante, até o número 200. E depois eu vou no número 11. Qual é o próximo múltiplo de 11? Eu pinto aqui, ó, o 11, eu vou pintar de uma outra cor, pintar de marrom. Ó, o 11 aqui. O próximo é o 22, o próximo é o 33, o próximo é o 44 e assim por diante. Pintar de marrom. Eu vou pintar todos até 200, ok? Aqueles números que eu peguei de primos, que eu pintei os múltiplos dele, aqueles números que não foram pintados, esses números são os números primos. Então, eu vou passar a imagem para vocês como o nosso quadro vai ficar finalizado. 1 hora depois, 2 horas depois, 3 horas depois, 2000 anos depois. Questão 2. Na questão 2, ele pede o seguinte: observe os divisores de alguns números e depois responda as questões. Divisores de 100. 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 e 100. Divisores de 101. É o número 1 e o número 101. Divisores de 102. 1, 2, 3, 6, 17, 34, 51 e 102. Divisores 103, 1 e o 103. Aí ele pergunta, quais desses números são primos? Lembra que eu falei com vocês, para eles serem números primos, eles precisam ter apenas 2 divisores? Então, eles têm apenas 2 divisores, então quais são os números? É o 101 e o 103, ok? Questão 3. Na questão 3, ele pede para eu identificar os números que não são primos em cada sequência. Então, para isso, eu tenho que ver quais desses 4 números aqui, eles têm mais de 2 divisores. Se eu perceber que eles têm mais de 2 divisores, então esses números não são primos. Então, vamos lá. Por exemplo, o número 213. Vamos ver os divisores de 213. Os divisores de 213 é o número 1, o 3, o 71 e o 213. Então, ele tem mais de 2 divisores, observaram? Então, se ele tem mais de 2 divisores, então eles não são primos. Então, observando essa sequência, os números que não são primos nessa sequência é o 213, 215 e 221, pois cada um tem mais de 2 divisores. Letra B. Na letra B, os números que não são primos é o 371 e 377, pois eles dois têm mais de 2 divisores, são números compostos. Letra C. Aqueles que não são múltiplos é o 993 e 995, porque eles também são números compostos. Na questão 4, para a gente finalizar essa página, ele fala o seguinte: o produto das idades de Aline e Bruno é 143. Quando eu falo em produto, pessoal, eu falo em multiplicação. Eu estou dizendo que eu tenho números que estão sendo multiplicados. Então, a multiplicação da idade de Aline e de Bruno é 143. Sabendo que essas idades são números primos, tá? Então, a idade de Aline e de Bruno são números primos. E que Bruno é o mais velho. Então, a idade de Aline vezes a idade de Bruno, que é o mais velho, e são idades de números primos, vai dar 143. Qual é a idade de Aline e de Bruno? Então, vamos lá para os primeiros números primos, que é o número 2, 3, 5, 7, depois de 7 vem o 11, depois vem o 13, depois vem o 17 e assim por diante. Ele disse que se eu pegar 2 números e multiplicá-los, números primos, vai dar 143. Vamos ver aqui, ó, 2 vezes 3. 2 vezes 3 vai dar 6, né? Então, está longe, não é 143. Se eu pegar aqui, ó, 3 vezes 5 vai dar 15. 5 vezes 7 vai dar 35.
7 vezes 11 vai dar 77. E 11 vezes 13, vai dar 143. Então, observa que eu tenho aqui dois números primos. Eles sendo multiplicados vai dar 143. E ele aqui, o 11 e o 13, um deles é um número maior que o outro, certo? Então, 11 é a idade de Aline e 13 é a idade de Bruno. Então, 11 vezes 13, 143. Então, ela pergunta, qual é a idade de Aline? A Aline tem 11 anos e Bruno tem 13 anos, ok? Finalizamos aí a página 51. Vamos para a 52. Chega! A nossa correção de hoje, na página 52, na questão 5. Na questão 5, ele pede o seguinte, responda as questões. Na letra A, ele pergunta, qual é o menor número primo de dois algarismos? Então, é só fazer uma sequência, né? Pegar o número 2, 3, 5, 7, depois do 7 é o 11. Achei o menor número primo de dois algarismos, né? Então, na letra A é o 11. Menor número primo de dois algarismos é o número 11. Letra B. Qual é o maior número primo de dois algarismos? Então, para isso, a gente precisa escrever os números de dois algarismos em ordem decrescente. Então, quais são os em ordem decrescente? Qual é o menor número primo de dois algarismos? Então, gente, o maior, né? Perdão. Então, a partir do número 100, ele já forma 3 algarismos, certo? Então, eu tenho que pegar eu tenho que analisar o número a partir do 99, 98, 97, assim por diante, e ver qual é o maior número primo de dois algarismos. Então, o maior número primo de dois algarismos, a gente vai analisar o número 99. 99 não é primo, tá? Porque se eu pegar o 99 e dividir por o número 3, por exemplo, ele vai dar 33. Se eu pegar o 98, ele não é primo, pois eu dividir por 2 vai dar uma divisão exata, né? Mas se eu pegar o 97 e dividir por qualquer número, sem ser o número 1 e o 97, ele não vai dar uma divisão exata, tá? Por quê? Ele vai dar o número resto, ele vai restar. Então, o maior número primo de dois algarismos é o 97. Letra C. Na letra C, qual é o menor número primo maior que 300? Então, você vai fazer o seguinte, o menor número primo maior que 300 vai escrever os números maiores que 300. Então, por exemplo, 300, 301, 302, 303, 304, vai ver qual desses daqui não são números primos, tá? Então, se você pegar o 300 e você observar, ele não é um número composto, ele não é primo, então anulo esse. 301, se eu dividir por 7, ele não é primo, porque ele vai ter mais de 2 divisores. 302 tem mais divisores, 303 não é primo, pois é divisível por 3. O único número mais próximo de 300 é o 304. Então, logo, o menor número primo maior que 300 é o 304, ok? Então, vamos lá para a próxima questão, a questão 6. Ei, que viagem é essa, velho? Da onde vem a miséria? Na questão 6, ele fala, existe algum número que não é primo nem composto? Justifique. Então, existem sim 2 números que não é primo nem compostos, tá? É o número 0 e o número 1. Vamos lá justificar. Eu não vou escrever, vou explicar e vocês corrigem de vocês. O número 0 e o número 1, o 0 não é primo porque tem infinitos divisores. E o número 1 não é primo porque ele tem apenas um divisor, que é ele próprio. Perdão. Ambos não são compostos porque podem ser escritos como produto de números primos. Então, é o número 0 e o número 1 e justifiquem, tá, pessoal? Eu vou observar na correção de vocês. Questão 7. Complete a tabela representando os números pares de 3 a 30 como soma de 2 números primos. Então, eu vou pegar 2 números primos,
somá-los e dar o resultado como na tabela. Então, se eu pegar aqui o número 2 e o número 2, somar esses dois números que são primos, esse número que é primo, vai dar 4. Se eu somar 3 e 3, são primos, vai dar 6. 3 e 5 são dois números primos, somados vai dar 8, número par. Quais números pares que eu somar os dois dá 12? Vocês concordam comigo, se eu pegar o número 5 e o número 7, que são primos, se eu somar dá 12? Para dar 14, se eu pegar o 7 mais 7 vai dar 14, são primos, tem que ser números primos, tá, pessoal? Não adianta ser qualquer número, não. 16, quais são os dois números primos que eu somar dá 16? 11 e 5, né? 18, o número 13 e 5. O 20, 17 mais 3. O 22, 17 mais 5. 24, 19 mais 5. 26, o 23 mais 3. 28 vai dar o 23 mais 5. E o 30, 23 mais 7. Aí ele fez essa questão, ele pergunta, o que podemos afirmar? Podemos afirmar que todo número par maior que 2 é igual à soma de dois números primos. Então, vamos lá, corrigindo. Podemos afirmar, corrigem aí de vocês que eu vou digitar agora, tá bom? Que todo número par maior que 2 é igual à soma de dois números primos. Repetindo, podemos afirmar que todo número par maior que 2 é igual à soma de dois números primos, ok? E finalizo a correção de hoje. Até a próxima, turminha. Beijos, tia tá com saudade. Isso é tudo, pessoal.